De Venom com asas em uma noite chuvosa em Nova York, ao Relâmpago Marquinhos balançando nas teias. Relâmpago McQueen morre aos 12 anos. Marvel's Spider-Man 2 tem um ótimo fator replay, graças ao New Game Plus. Mas pra nós do PC, não tem nada que mantenha o jogo mais vivo do que os seus incríveis mods. E enquanto passa na sua tela o Thomas do trem conversando com o Miles travado em T-pose, deixa o like e a inscrição aí, fortalece muito o meu trampo. Agradeço desde já e vamos para os mods. Vou começar com 3 mods que juntos nos proporcionam um novo estilo de movimentação e pode nos dar um gostinho de como seriam jogos que nunca saíram. Não entendeu, né? Olha só. O primeiro é o Invisible Web Wings, que remove completamente as teias que ficam embaixo dos braços do Homem-Aranha, que possibilitam sua planagem e voo pelo mapa. O principal artifício desse segundo game, na minha opinião. Porém, você ainda pode voar mesmo sem elas. E com isso, temos o segundo mod, que é o Flying Web Wings, que permite que esse voo seja ilimitado, desabilitando a planagem. Então, agora o Homem-Aranha pode literalmente voar. Só que para complementar e finalizar essa junção, coloquei o mod Alternative Wingsuit Intro Animation, que traz uma nova animação para o início desse voo do Homem-Aranha. Fica mais estiloso. Com tudo isso, acho que agora você entendeu o que eu quis dizer no início. Se colocarmos a skin de qualquer personagem que voa, teremos o gostinho de como seria um game desse personagem. E um exemplo que é perfeito é o do Superman. Muito se é discutido o porquê nunca mais saiu um jogo do Superman, seja pela dificuldade de produção ou de level design, enfim, de qualquer forma, essa junção de mods nos faz ter um gostinho de como seria esse jogo se saísse atualmente. E vou te falar, é bem satisfatório esse voo com ele. Mas é claro que não nos limitamos só a ele. Com o mod de skin do Iron Man, podemos também ter o gostinho de como seria um jogo do Homem de Ferro. E te falar, esse se encaixa muito bem aqui no game, principalmente por conta das Torres dos Vingadores. Muito da hora. Qualquer skin de personagem que voa ficaria legal nessa junção, como o Gohan, por exemplo, na sua forma normal ou na bestial. Mas nessa ideia de sentir o gostinho de como seria um game de tal personagem, eu tenho que citar o... Não só para poder voar com o Mark ou com o Omni-Man, ou até com o Alien, mas porque se eu combinar tudo isso com o mod Flops Gab Mod, esse não é exatamente o nome do mod, abreviei para evitar problemas com o YouTube, que adiciona sangue às lutas, agora tudo fica mais condizente com o que seria um jogo do Invencível, principalmente se usarmos o Omni-Man, é claro, e se ignorarmos as teias. Mas para fechar com chave de ouro esse game, podemos adicionar o mod Invisible Hybrid, que traz um traje com 10 variações, todas no estilo de cores dos trajes da série, como o traje clássico do Mark, o traje azul da terceira temporada, as suas variantes também, como o Mark Omni-Man ou até o Mark Sinistro, entre várias outras opções. Algo muito legal, porque é como se fosse uma variante do Homem-Aranha no mundo de Invencível. Mas espera aí, existe uma variante do Homem-Aranha no mundo de Invencível? O Agente Spider, que aparece na segunda temporada. Agora sim, com esse traje, fica muito mais condizente soltar as teias. Com o mod Daredevil, também dá pra ter um gostinho de como seria um jogo do Demolidor, já que ele traz a skin da sua versão lá da Netflix. E podemos complementar usando o mod World on Fire Daredevil, que traz uma atmosfera noturna inspirada na mesma da série da Netflix. Fica muito da hora. Eu só não entendi porque quando eu coloquei em primeira pessoa ficou assim. Eu não tô vendo nada. Não. Vamos partir agora para os mods de gameplay. E vou começar com o mod Character Switcher, que é um mod script que nos permite mudar de personagem, podendo selecionar alguns personagens em pontos da história do game, como por exemplo o Peter Galã, da missão na mansão do Kraven, ou o Miles Morales em vestimentas normais. O ponto especial desse mod é que ao escolher esses personagens, não vem só a skin deles, mas também o seu estilo de gameplay. Ou seja, ao mudar para o Peter Parker jovem, temos a movimentação mais limitada, junto com as acrobacias únicas dele, pontos condizentes com aquele momento da história. O mesmo vale para Hailey, que também podemos escolher. Ela somente anda,
É isso. Vale eu citar um mod que também faz isso, traz sua skin no ponto da história, que é o mod Ben and May Parker, que traz essas skins do tio Ben e da tia May extremamente coerentes com os pontos da história. Muito da hora. Porém, vamos voltar ao Character Switcher, porque eu quero destacar 2 personagens específicos, sendo o primeiro a Mary Jane, que ao selecioná-la, temos a gameplay dela, ao estilo The Last of Us, e com isso podemos enfrentar os simbiontes com essa gameplay em terceira pessoa. Porém, pistolinha de laser não, né? Pelo amor de Deus. Com o mod MJ With a Weapon, a Mary Jane ganha uma arma de verdade, e agora sim podemos descer chumbo pra cima dos simbiontes, ou até dos caçadores do Kraven, poucas ideias. Enfrentar os simbiontes assim fica parecendo Resident Evil, e parece ainda mais quando a gente saca uma fucking RPG. Agora sim, estamos brincando. Sim, esse mod também te permite usar uma RPG, agora as partes de gameplay dela ficaram mais interessantes. E o outro personagem que queria destacar é o nosso querido... Ao selecionar ele, temos sua gameplay própria, com seus ataques e movimentos únicos, seus sons e finalizações. Isso tudo que, sinceramente, era algo que deveria ser disponível pelo próprio game, ao menos no New Game Plus. É muito divertido jogar com ele, porém, ele é meio limitado dessa forma, mas podemos corrigir e melhorar muito isso. Primeiro, usando o mod Ultimate Venom Gameplay, que simplesmente adapta ainda mais esse Venom pro jogo. Agora ele tem uma barra de vida bem maior, podendo saltar muito mais alto, o que o ajudou muito na movimentação, e pode até correr pelas paredes, o que não é tão bonito, mas é bem útil. Fora que esse mod remove os eventos de crime que ele pode bugar, e adiciona a opção de ter somente os crimes de caçadores, para a gente poder massacrar a galera do Kraven. Melhoramos toda a movimentação dele no chão, só tá faltando uma coisa, ele voar. Aí entra o mod que pra mim é um dos melhores mods desse game, o Archangel's Venom Wings, que adiciona aquelas asas muito loucas dele pra você utilizar no voo. Fica épico demais jogar com o Venom e ainda ter essas asas dele. Mas não para por aí, dá pra melhorar muito, fazendo o seguinte. Utilizando o Cheats menu, podemos colocar as habilidades e o foco em infinito, para usarmos quantas vezes quisermos. E utilizando o incrível Rage Settings, podemos habilitar diversas features relacionadas ao modo simbionte. Entre elas, a mais interessante que é a Quick Transform, onde podemos ativar o modo simbionte de forma rápida, sem animação. Com isso, indo em Select Switch, podemos definir o traje padrão do modo simbionte. Como exemplo, selecionei, é claro, o traje da trilogia clássica do Sam Raimi, em especial o do mod Raiders 2004 Raimi Switch, que é extremamente fiel ao traje do segundo filme. Deixei ele como padrão, e no simbionte, selecionei o traje clássico preto também da trilogia clássica do Sam Raimi, o mod Raiders 2007 Raimi Symbionte Switch, extremamente fiel ao traje preto do terceiro filme. O resultado é esse, uma rápida transformação condizente de um traje para o outro. Olha agora como fica com o belíssimo traje do segundo filme do Andrew Garfield, mudando para sua versão preta, algo que não vimos infelizmente no cinema. Muito da hora mesmo. Você pode fazer diversas outras combinações de mudanças de traje, de uma versão colorida para uma preta, mas não necessariamente. São centenas de possibilidades, incluindo, é claro, selecionar como traje simbionte o próprio Venom. Assim, você se transforma no próprio Venom no meio da batalha. E por fim, eu ia citar Player as Riot, para podermos jogar com o simbionte Riot e usar seus ataques. Porém, ele não funcionou comigo direito, e tudo que pude tirar dele é umas boas risadas com esse bug do corpo. Que coisa horrorosa! Me lembrou o CJ bugado lá do San Andreas. E essa cara que ele faz durante o voo, com o queixo pra frente, me lembrou do meme do probleminha do Fallen. Aquele sorriso, aquela droga de sorriso. Ou melhor e mais atual, a Branca de Neve. Não. Mas deixando esses de lado, de resto, temos a nossa própria DLC do Venom, feita com mods. Já que a Insomniac cancelou a sua, os modders fazem a própria. Saindo dos mods do espectro do Venom, vamos para os mods que nos dão uma nova ambientação, sensação de um novo mundo, ou melhor, de estarmos no multiverso. Spider-Verse Terra 42 é um mod reshade que nos traz aquela paleta de cores da Terra 42 do final do filme do Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Uma atmosfera muito legal, principalmente à noite, é claro, com um tom esverdeado pela cidade. E se juntarmos com o mod... Adendo, spoiler de Homem-Aranha através do Aranha-Verso a seguir. Esse filme saiu já tem 2 anos. Se você não assistiu ainda, assim que acabar esse vídeo, vá assistir. Rezas Prowler Miles, temos uma skin do Miles Morales Gatuno. Assim, é como se jogássemos agora no universo da Terra 42, controlando o Miles Morales que se tornou o Gatuno. Muito da hora. Ainda na pegada de multiverso, temos o Gwenverse Terra 65.
Agora o mod Reshade, que traz a paleta de cores do universo da Gwen, tons fortes de roxo e vermelho, ou melhor, uma mistura deles, que na minha opinião deixou muito bonito e semelhante a como é no filme. E obviamente que não pode faltar o Tangos Into the Spider-Verse Spider-Gwen, que traz a skin da Spider-Gwen para o game, uma skin muito bem feita mesmo, com muitos detalhes e qualidade nas texturas, ficando agora perfeita para simularmos o universo da Terra 65 do filme. Tanto para a Terra 42 quanto para a Terra 65, combina muito utilizarmos junto o mod Colored Glowing Webs, que além de adicionar um brilho, permite com que possamos trocar a cor das teias do nosso personagem, com 6 opções de cores. Assim, podemos deixar o Spider da Terra 42 com as teias vermelhas, se quisermos. Ou para Spider-Gwen, podemos colocar a teia rosa, para ficar muito mais no estilo visual e característico do seu universo. E saindo dos universos das animações, podemos partir para dos quadrinhos. E o que eu estou utilizando para deixar nessa aparência é o mod Avas OP Comic, um preset de Reshade que simula a aparência dos desenhos das HQs do Miranha, trazendo esse visual único em desenho que achei muito legal e bem característico. Esse estilo artístico até traz uma sensação boa. Podemos complementar usando o mod Homemade Switch, que é a skin do traje do Homem-Aranha da série mais recente, que apesar da série não ser tão boa, o traje combina bastante nesse estilo de arte. Isso até me lembra o Ultimate Spider-Man do Play 2, que simulava também a arte dos quadrinhos. Inclusive, Ultimate Spider-Man Night Remastered traz essa atmosfera única desse game icônico do Play 2, com as janelas da cidade super destacadas e claras, cores vibrantes e tons fortes, muito legal mesmo. E se colocarmos o Tangos Ultimate Classic Switch, temos a skin também desse jogo clássico, ficando assim uma experiência extremamente parecida com o game original do Play 2, ainda mais porque nesse game também tínhamos o Venom. E uma curiosidade minha aqui, do PlayStation 2 até o PlayStation 5, Ultimate Spider-Man e Spider-Man Edge Time são os únicos games do Teioso que eu não joguei. Eu joguei todos. Dando uma de David Jones aqui, Zerei todos. Todos os outros mais de 10 jogos principais eu joguei. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Inclusive até as duas versões do Web of Shadows, a muito louca do PS3 e a capenga do Play 2, que não tem nada a ver, mas leva o mesmo nome. Por fim, é isso rapaziada. Faltou muitos outros mods legais, mas porque acredito que eles se encaixam em um outro tema de vídeo, que pretendo trazer futuramente. De qualquer forma, se apoia outro vídeo de mods pro Spider-Man 2, ou acha que faltou algum mod nesse vídeo, deixa um comentário aí, seu feedback é muito importante. E é isso, obrigado por assistir até aqui, e até um próximo vídeo.